fazer uma pergunta e eu quero que você pense com calma antes de responder. A situação financeira que você vive hoje se parece com a dos seus pais ou dos seus avós? Não precisa ser idêntica, mas o padrão, o jeito como o dinheiro se comporta na sua vida, ela lembra de alguém da sua família? Se a sua resposta for sim, mesmo que parcialmente, esse vídeo vai te explicar o porquê. E a resposta vai muito além de uma educação financeira ou de uma falta de disciplina. Tem a ver com algo que você herdou sem que ninguém te contasse o que estava te passando. Uma herança que não veio de testamento, mas que talvez esteja determinando a sua vida financeira agora, nesse momento. No vídeo anterior, eu falei sobre como o bloqueio financeiro é inconsciente. Não é a falta de esforço. Se você não assistiu, assiste depois. É importante para entender o que vem agora. Hoje eu quero ir um pouco mais fundo. Eu quero te mostrar de onde exatamente esses bloqueios vêm. E a resposta, na grande maioria dos casos que eu atendo, e olha que já são milhares ao longo de mais de 30 anos, sempre está na família de origem. Eu não estou falando de genética, não é de DNA, tá? É o que te faz repetir o padrão financeiro dos seus pais. Eu estou falando de algo que a psicologia sistêmica identificou que é um dos conceitos mais poderosos que eu já estudei. A lealdade inconsciente. Quando você entende o que é lealdade inconsciente, como ela se opera na sua vida, a forma como você enxerga a sua história financeira muda completamente. Então fica comigo, vamos entender o que é a lealdade inconsciente, como é e por que ela te controla. Todo o sistema familiar, ele funciona como um organismo, não como indivíduos soltos. E todo organismo ela tem leis internas que garantem a sobrevivência do grupo. A psicologia sistêmica, que é a base da constelação, identificou que uma das leis mais fortes de qualquer sistema familiar é a lei do pertencimento. Essa lei diz que cada membro da família inconscientemente tende a repetir ou compensar padrões dos que vieram antes, não por escolha, não por uma decisão racional, mas por lealdade. E o que é essa lealdade? É o preço que o inconsciente paga para garantir que você continue pertencendo ao grupo. Porque pertencer ao grupo familiar é para o inconsciente uma questão de vida ou morte, literalmente. Para o cérebro primitivo, ser expulso do grupo era igual a morrer. E esse programa continua ativo, mesmo que você more sozinho num apartamento em São Paulo. Então, o que acontece? Se os meus pais viveram na escassez, existe uma parte de você que sente, não que pensa, que sente que prosperar é atrair a família. Você já tinha pensado sobre isso? É se colocar acima deles, é se achar melhor. E essa parte, que é uma parte silenciosa e poderosa, ela boicota toda tentativa de prosperar. Não por maldade, mas por amor. É uma forma distorcida de amor, mas é amor. É dizer inconscientemente, eu sou igual a vocês, eu pertenço. E o mais fascinante, e na minha opinião também o mais assustador, é que isso acontece completamente fora da consciência. Você pode estar lendo um livro de finanças, montando uma planilha, fazendo um curso de investimento e por baixo de tudo isso o programa da lealdade ele está rodando, determinando suas escolhas, seus medos, suas sabotagens. Como é que essa herança emocional aparece no nosso cotidiano? Eu vou dar uns exemplos concretos que eu vejo toda semana no meu consultório e eu quero que você preste atenção qual deles faz mais sentido para você. Primeiro, a mulher que toda vez que junta uma quantia significativa de dinheiro acontece algo e o dinheiro some. Uma doença inesperada, o conserto urgente do carro, um parente que precisa de empréstimo, sempre tem uma emergência e ela pensa que é azar, que é a vida, mas não é. É o inconsciente devolvendo o dinheiro, porque na família dela ter dinheiro guardado nunca foi permitido. A avó que juntava perdia tudo, a mãe que guardava era criticada por ser avarenta. Então o sistema aprendeu, não guarde, porque guardar é perigoso. Eu sei que você vai olhar para mim e dizer, mas Regina, isso é louco. Eu vou dizer, é verdade, mas é a nossa mente inconsciente nos protegendo.
O segundo exemplo, o profissional que aceita ganhar menos do que vale, que tem vergonha de cobrar, que dá desconto antes do cliente pedir, que olha para a tabela de preços no mercado e pensa: ah, mas eu não posso cobrar isso. Nós somos humildes. O importante é ajudar, não é ganhar. Você percebe como são crenças bonitas, mas disfarçadas de virtude? Eu sou humilde, parece uma qualidade, mas quando a humildade te impede de prosperar, o que ela virou? Ela virou uma prisão. Terceiro exemplo, o empreendedor que sabota o próprio negócio toda vez que ele começa a crescer. Começa a dar certo, os clientes aparecem, o faturamento sobe e de repente ele toma uma decisão ruim. Ele briga com o sócio, ele procrastina uma decisão crucial, ele faz um investimento sem sentido e tudo volta para o ponto de partida. Isso não é incompetência, é o sistema dizendo: cuidado, você está saindo do lugar que te foi dado. Percebe como são padrões? Eles se repetem, com cenários diferentes, com pessoas diferentes, mas o padrão é sempre o mesmo e se repetem porque foram herdados, não por palavras explícitas. Ninguém chegou e disse: olha, você não pode ganhar, você não pode ir além, mas por dinâmicas emocionais que atravessaram gerações como uma corrente invisível. Eu gosto muito da história do peixe. Tá? Eu brinco, né? Quem me conhece sempre fala: a história do peixe. Então vamos à história do peixe, que esse seria um outro exemplo para você entender essa repetição. Um casal se casa, sai de lua de mel. Quando volta, o marido vira para a esposa e diz: meu amor, eu amo peixe assado. Você sabe fazer? Ela olha para ele e fala assim: peixe assado é a tradição da minha família. Todas as mulheres da minha família sabem fazer peixe assado. E ela vai lá, compra um peixe maravilhoso e assa o peixe. E quando ela coloca na mesa, o marido olha e fala assim: mas, meu amor, cadê o rabo do peixe? E ela olha para ele e fala assim: na minha família nós fazemos o peixe sem rabo. Mas por quê? A minha mãe sempre assou o peixe inteiro. Por que que esse peixe não tem rabo? É tradição da minha família. Ou seja, eu não sei te responder porque eu aprendi assim e eu estou repetindo assim. No primeiro jantar com a sogra e o sogro, ele vira para a sogra e diz: sogra, eu tenho uma dúvida. A minha esposa fez um peixe maravilhoso, mas não tinha rabo. Por que vocês fazem o peixe sem rabo? Porque ela me disse que isso é tradição. E a sogra diz: isso é tradição. Eu aprendi assim com a minha mãe e eu ensinei para minha filha assim. Passa mais um tempo numa reunião de família, a avó está lá. E ele chega para a avó e diz: avó, eu queria te fazer uma pergunta. Por que é tradição de vocês fazerem o peixe sem rabo? E a avó olha para ele, começa a rir e diz: meu filho, quando eu me casei, o meu forno era muito pequeno. Então, ou eu assava o peixe com o rabo ou com a cabeça. Eu achei que com a cabeça ficava melhor, então eu tirei o rabo. Se o seu forno for maior, faça o peixe inteiro. Isso é repetição inconsciente. Eu ensino, eu acho que é uma coisa boa, mas na verdade ele está me limitando e ele me faz não pensar. E a pergunta que importa é: dá para quebrar esse ciclo? Sim, mas não do jeito que a maioria das pessoas pensam. Não é com força de vontade, não é repetindo afirmações, não é só decidir ficar rico. Esse tipo de conselho, ele ignora completamente o que está por baixo. E não só não funciona, ao contrário, muitas vezes piora, porque quando você tenta forçar uma mudança e não consegue, a culpa aumenta. Eu nem consigo fazer o que os coaches mandam, e a culpa reforça a crença de não merecimento. O primeiro passo real é tomar consciência do padrão, literalmente sentar e mapear o histórico financeiro da sua família. Pega um papel e responde: como era a relação dos meus avós com o dinheiro? E dos meus pais? Houve perdas financeiras grandes? Alguém da família enriqueceu e foi excluído? Alguém viveu na miséria? O que se dizia sobre dinheiro dentro da minha casa? Esse mapeamento, ele já começa a trazer à luz o que estava no escuro. E só de você ver o padrão escrito no papel, ele perde parte do poder sobre você, porque o inconsciente é poderoso no escuro, na luz ele enfraquece. Mas só a consciência muitas vezes não é o suficiente para dissolver todos esses padrões que estão enraizados há gerações. E aí entram ferramentas que trabalham diretamente com o inconsciente e com o campo sistêmico, como a constelação.
Numa sessão de constelação financeira, o que levaria meses ou anos de reflexão pode ser acessado em horas, porque a constelação não trabalha só com a mente, ela trabalha com o corpo, com o espaço, com a percepção de campo. Ela trabalha com o inconsciente coletivo, ou seja, tudo que os seus antepassados viveram, você tem na sua memória inconsciente. E quando você vê o emaranhamento, quando ele se torna concreto, visível, palpável, a dissolução começa ali, naquele momento. E eu não falo isso como teoria. Eu falo porque eu mesma passei por esse processo. E vou te contar uma história num vídeo mais pra frente. E falo porque acompanho pessoas passando por esse processo todas as semanas, há mais de 2 décadas, na verdade. A sua vida financeira, ela não é só sua. Ela carrega a história da sua família, as crenças, os medos, as lealdades, as dores, os pactos, as dívidas. Enfim, tudo que veio antes de você. E enquanto esses padrões invisíveis eles não forem trazidos à consciência e trabalhados na raiz, eles vão continuar se repetindo de geração em geração. Como a história do peixe, você repete e nem pensa, você repete e nem pensa. A boa notícia é que o ciclo pode ser quebrado e pode começar com você. Quando você quebra esse ciclo, tá? Você liberta os seus antepassados e você abre uma possibilidade para os seus descendentes. Me conta aqui nos comentários, você consegue identificar algum padrão financeiro que se repete na sua família? Escreve aqui, eu garanto que você vai se surpreender com quantas pessoas vivem a mesma situação. E compartilhe esse vídeo com alguém que você acha que precisa ouvir isso. Se inscreve, ativa o sininho e no próximo vídeo eu vou ser bem específica. Eu vou te mostrar os 3 padrões emocionais que mais sabotam as finanças e vou te ajudar a identificar qual é o seu. Te espero lá.